Terceiro, segundo mandamento, primeiro mandamento, não terás outros deuses. E o prefácio, nós aprendemos também. Meu Deus. E nós começamos há 2 domingos o 8º mandamento, que é o 8º mandamento, não furtarás. Então, a gente começou a partir da pergunta do Catecismo Maior, quais são os deveres exigidos no 8º mandamento, vemos as extensões, aquilo que está explicitamente ensinado na palavra, não necessariamente em Êxodo 20. Êxodo 20, ele é um resumo daquilo que o Senhor requer de nós quanto ao não furtarás. Mas toda a Escritura nos ensina sobre o 8º mandamento. É isso que nós temos visto desde o início, desde o primeiro mandamento. E aí, semana retrasada, nós estudamos parte da pergunta com textos bíblicos, que foi: os deveres exigidos no 8º mandamento são a verdade, a fidelidade e a justiça nos contratos e no comércio entre os homens, dar a cada um aquilo que lhe é devido, restituir aos donos legítimos os bens tirados deles ilicitamente, dar e emprestar gratuitamente, conforme nossos recursos e as necessidades dos outros, moderar os nossos juízos, desejos e sentimentos relativos aos bens mundanos. E hoje nós vamos estudar essa segunda parte aqui. Vamos ler juntos? O cuidado e a busca providentes para obter, guardar, usar e dispor das coisas necessárias e convenientes à sustentação da nossa natureza, apropriadas à nossa condição. Ter um meio de vida lícito e empenhar-se nele. A frugalidade, evitar processos judiciais, fianças ou outras demandas semelhantes, e o esforço por todos os meios justos e lícitos de procurar preservar e aumentar a riqueza e o estado exterior, tanto de outros quanto o nosso próprio. Então nós vimos aqui, revisando, é que o 8º mandamento vai tratar a respeito da santidade da propriedade. Da mesma sorte que o 6º trata a respeito da santidade na vida e o 7º a santidade do sexo. E nós vimos que o 8º mandamento exige justiça e honestidade nas relações comerciais e nos contratos. Aqui nós vimos sobre a importância daquilo que nós dizemos ao outro e nós devemos cumprir. Como isso trará danos ao meu próximo, seja eu como empregado, uma vez que eu sou contratado para fazer uma coisa e eu deixo de fazer, eu estou pecando. Deixar de dar a cada um o que lhe é devido. Fazendo um resumo, tá? Isso aqui a gente viu, os irmãos vão lembrar. Deixar de dar a cada um o que lhe é devido é o mesmo que roubar. Ou seja, Romanos 13 vai tratar da importância de darmos honra àquele que é devido, assim como tributos, né? Falamos aqui da importância dos tributos, de fato, dos impostos, né? E óbvio que aí passa por outra questão sobre como esses impostos serão empregados. E nós vimos isso também no 5º mandamento, no estudo do 5º mandamento. O dever de restituir o bem adquirido ou retido desonestamente. Aqui nós vimos a importância de restituir aquele que foi, que sofreu dano, né? Um dos melhores exemplos é o de Zaqueu, que nós vimos em Lucas 19.
Aqui eu coloquei o Código Penal, o irmão Vinícius trouxe aqui uma explicação da diferença do Código Civil e do Código Penal. O Código Penal também vai tratar sobre isso. São efeitos da condenação tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. E aqui a repetição. Aqui nós vimos, o 8º mandamento requer que demos e emprestemos na medida do possível para ajudar outros em suas necessidades. Então nós vimos textos como o de Gálatas 6:10, que nós devemos ajudar a todos, principalmente os da família da fé. O 8º mandamento requer de nós atitudes, ações moderadas para com os bens mundanos, ou seja, como nós lidamos com os bens que nós temos. Isso também é observância do 1º mandamento. O amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E aqui a gente inicia hoje com esse questionamento. A Bíblia autoriza a propriedade privada? Sim. É exatamente aquilo que nós vimos lá no início, né? A santidade da propriedade privada. Mas por quê? A posse da propriedade privada, no estado pecaminoso em que a humanidade existe desde a queda, é necessária para que uma vida possa glorificar e gozar a Deus. A propriedade privada fundamenta-se não na mera invenção ou costume humanos, mas na lei moral de Deus. Está definitivamente autorizada pelo 8º mandamento: não furtarás, o qual só fará sentido se houver por trás dele uma ordenação divina para a propriedade privada. Mesmo fora da Bíblia, a revelação natural ensina a todos os homens que roubar é errado. Está profundamente equivocado quem hoje pensar que a propriedade privada é maligna. Os males que ele tem em mente procedem não da propriedade privada em si mesmo, mas dos abusos da propriedade privada. Então, irmãos, nós conseguimos entender de que quanto mais o homem está distante de Deus, mais ele vai discordar da propriedade privada. E a gente não vai entrar na discussão sobre o comunismo, mas o comunismo fundamenta-se nisso. Nós lemos que a santidade no sexo está ligada ao 7º mandamento, uma vez que os homens eles se afastam de Deus, eles deturpam cada vez mais aquilo que o Senhor requer de nós. É o que nós vemos em Romanos 1, né? Os homens eles se entregam às paixões pecaminosas, lascivas, e homem com homem, mulher com mulher, se distanciando de Deus, assim como no 8º mandamento. Aquilo que é seu porque Deus te deu. Uma vez que outra pessoa pega aquilo que é seu, ela não peca apenas contra você, mas peca contra Deus. Então, esse é o princípio. Então, vamos aqui meditar um pouco mais sobre o 8º mandamento que o Senhor Deus exige nesse 8º mandamento. Nós vamos ler alguns textos. Nessa primeira parte, o 8º mandamento demanda esforço diligente para a aquisição, guarda e uso dos meios de sustentação da nossa vida, conforme a situação em que a providência de Deus nos pôs. Então, 1 Timóteo 5:8, vou pedir ao irmão Vinícius que leia 1 Timóteo 5:8, e a Tayane que abre em Provérbios 27, Tayane, 23 ao 27. A irmã Mara, Eclesiastes 2:24. Irmã Ediné, 1 Timóteo 6, 17 e 18. Jéssica, consegue ler aí, Jéssica? Isaías 38:1. Pode ler, meu irmão, por favor. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa,
Esse texto tem sido recorrente aqui nas nossas exposições da lei de Deus, porque ele nos ensina a observar muitos mandamentos. Hoje, aplicando para o oitavo mandamento, o que a gente está tratando aqui é a questão de nós nos esforçarmos diligentemente para adquirir bens. Você precisa adquirir bens não só para o seu próprio bem, mas lembra, a gente está estudando o que é popularmente conhecido como a segunda tábua da lei, não é? Ou seja, para o próximo. Eu vou trabalhar, eu vou me esforçar, eu vou adquirir bens para o próximo. E 1 Timóteo 5,8 está tratando sobre o próximo que está mais próximo de nós, que são os da nossa casa. Né? Então, 1 Timóteo 5,8 está nos ensinando sobre isso. Provérbios 27. Provérbios 27 é bem detalhista quanto ao cuidado que nós devemos ter com os nossos bens. Porque os animais, como é tratado aqui, fala do capim, tudo isso são recursos. E o que são recursos para nós? Nós que não vivemos numa sociedade agrícola, não, em sua maioria não temos contato com a terra, com o plantio. Uma roupa é um recurso, o carro é um recurso, a casa que você mora é um recurso. E o que o Senhor requer de nós é que nós cuidemos daquilo que nós temos, porque isso é para o nosso próprio bem, para o bem do próximo. Eclesiastes 2:24. Nada há melhor para o homem do que comer, beber, e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, e também que isto vem da mão de Deus. Veja, Eclesiastes 2:24 vai nos ensinar sobre a importância de nós sermos gratos a Deus por aquilo que Ele nos dá e sermos felizes com aquilo que temos, né? Nós trabalhamos, nós conseguimos adquirir esses recursos, e aí o verso termina como? E também que isto vem da mão de Deus. Vem da mão de Deus. Ou seja, nós devemos cuidar dos recursos que nós temos, porque vem da mão de Deus. 1 Timóteo 6,17 vai concordar com isso. Irmão, pode ler, por favor. Exatamente. E a ênfase que a gente vai dar nesse texto aqui é que Deus nos dá ricamente. Né? Esse texto é lindo no sentido de dizer que nós não devemos colocar nossa esperança na incerteza das riquezas, mas naquele que dá as riquezas. Ou seja, Deus é a fonte da riqueza. É nele que nós devemos colocar a nossa esperança. Logo, o que esses textos estão nos ensinando é isso. É a questão de que muitas, né, não sei se alguém já se pegou, né, de se preocupar com as coisas dos outros, daquilo que não é nosso, e está correto pensar assim. Isso é a observância do oitavo mandamento. Mas, do mesmo modo, com aquilo que é nosso. Né? Você deixa o celular de alguém cair, né? É triste, né? Por vários motivos. Primeiro, porque não é seu, a vergonha, né? Mas também já pensou você ter que pagar, né, o celular de outra pessoa. Mas veja que o princípio aqui é que você deve ter essa mesma preocupação com aquilo que é seu.
Ah, não, é meu, não tem problema. Não, é seu porque Deus te deu. Você tem que ter cuidado. É isso que o Senhor nos ensina aqui nessas passagens. Isaías 38:1. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e disse: Assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, tu morrerás e não viverás. Põe em ordem a tua casa. Ou seja, nesse sentido, está falando sobre aquilo que é material. Porque o rei está prestes a perder a sua vida, né? Nesse caso ele vai ter um período aí de um período maior, mas o que Deus manda dizer para ele é: põe em ordem a tua casa. Ou seja, há um princípio de você cuidar dos seus materialmente, né? Por isso que a herança, e a herança é importante nesses sentidos, né? Pensando na sua esposa, pensando nos seus filhos pequenos, você precisa, de alguma maneira, buscar um modo de juntar recursos, né? Juntar recursos, seja ele o dinheiro de fato, né? Seja ele bens como uma casa, para que a sua família não venha ficar desprovida, caso aconteça alguma coisa com você, né? Aqui, falando para os homens principalmente. Então, há esse princípio no oitavo mandamento, né? Há esse princípio. Os irmãos fiquem à vontade para participar, né? Isso é importantíssimo. Então, a herança, aquilo que você faz, seja um plano de saúde, seja qualquer outro tipo de previdência privada, né? São importantes para o bem seu e da sua família. Ter uma ocupação lícita e nela trabalhar regularmente é uma obrigação. É uma obrigação. Gabriel Luiz, por favor, 1 Coríntios 7:20. Por favor, minha irmã, leia Gênesis 2:15 e depois 3:19. Pode ler os dois, por favor? Efésios 4:28, Danilo. E Isabela, Provérbios 10:4. Pode ler. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Cada um permaneça na vocação que foi chamado. Nesse contexto, Paulo ele coloca essas palavras de nos alegrarmos com aquilo na posição que o Senhor nos colocou. E isso inclui o nosso trabalho, permanecer naquilo que fomos chamados. Sabe aquela tentação de reclamarmos pelo trabalho que temos, ou da demanda que temos, ou deixarmos de fazer porque a demanda é grande. 1 Coríntios 7:20 vai tratar disso. Vai tratar de cada um permanecer naquilo que foi chamado, né? Vencermos a preguiça, né? Vai ser tratado ainda na questão do aspecto negativo do oitavo mandamento. Nós precisamos permanecer, continuar diligentemente, como lemos ali, regularmente. Trabalhar regularmente é uma obrigação. Pode ler. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó e ao pó voltará. Esses textos vão tratar aquilo que nunca foi revogado, a questão do trabalho, né? A gente leu um texto antes da queda e um texto depois da queda. Gênesis 2:15 fala que o homem foi colocado no jardim para quê? Cultivar e guardar. Há esse princípio, né? Depois da queda veio então o cansaço por conta do pecado, mas o trabalho sempre foi considerado. Próximo texto, Efésios 4:28, por favor. Aquele que estava no
esse texto vai tratar sobre a importância do trabalho, de permanecermos, né? E quando lemos ter uma ocupação lícita, obviamente, o que vem à mente são aquilo que é ilícito também, né? Porque a gente pode resumir muitas vezes o roubo só apenas quando você pega alguma coisa de alguém. Mas você pode, e nós temos visto isso, você pode de muitas maneiras trabalhar de maneira ilícita, principalmente não entendendo que você pode trazer danos de outras maneiras para a pessoa. Ou seja, essa questão do trabalho lícito está ligado a servir alguém. Né? Quando você se perguntar, principalmente os mais jovens, se perguntar, poxa, será que esse meu trabalho glorifica o Senhor? Será que essa demanda ou esse concurso que eu estou estudando vai glorificar o Senhor? O que a gente tem que pensar nesse sentido é se serve a alguém. Se serve a alguém ou se traz dano a alguém. Se traz dano a alguém, é um trabalho ilícito. E Efésios 4:28 traz aí o aspecto negativo. Aquele que furtava, não furte mais. Interessante essa questão da licitude, porque às vezes nós temos a tendência a olhar ali dos homens, né? Mas uma sociedade cada vez mais distante de Deus, as leis não estão em conformidade com a palavra de Deus. Então nós temos algumas ocupações, aliás, muitas, né? Que são condenadas pela palavra de Deus, mas são lícitas em relação à lei dos homens, né? Então é interessante essa questão da licitude, ter como fundamento a lei de Deus, né? A palavra Exatamente. de Deus, não a lei dos homens, uma lei superior. Porque a prostituição, por exemplo, é isso. Né? Exatamente. É uma ocupação totalmente ilícita. Ótimo exemplo. Ótimo exemplo. O exemplo que está em voga também agora são as bets, né? As apostas são legais. O que não faltam são casas de apostas lícitas. Que recentemente você paga um imposto enorme, você consegue uma autorização para você abrir uma casa de aposta e você pode ganhar muito dinheiro com isso. E aí? Não é? Ou seja, quanto à lei dos homens, está correto. Mas vai trazer dano ou vai trazer aí, ou você vai servir alguém com isso. Né? O que nós temos visto são casos de pessoas viciadas, né? Gastando aquilo que trabalham, ganham com tanto suor, perdendo em minutos. Né? É triste mesmo. Provérbios 10:4. Ou seja, somos chamados a trabalhar regularmente. O que nós vimos aqui no quarto mandamento foi a questão da equidade, no estudo dado pelo irmão Vinícius, falando sobre a equidade. O Senhor nos dá 6 dias para trabalhar. Nos dá 6 dias e um dia nós entregamos a Ele em devoção, em pensamento, buscando as coisas de Deus, na oração, na leitura da palavra, na comunhão. Nós temos 6 dias para conseguir recursos para vivermos. Provérbios 10:4 vai dizer que aquele que trabalha com a mão remissa empobrece. E sabemos que muitas vezes, irmãos, que o trabalho muitas vezes não será braçal. Você vai parar, mas não necessariamente não está trabalhando. Né? Você está pensando naquilo que você pode fazer para conseguir mais um recurso, para conseguir adquirir um recurso que vai ser útil para você, para sua família, né? Para trazer o lazer, para trazer o bem-estar para sua família. Então você tem 6 dias para isso. Mesmo naquele dia que você, como empregado, não trabalha, pode ser útil que você traga para o estudo, por exemplo, né? Para aprender uma nova língua, para estudar para um concurso público. São muitas as possibilidades que o Senhor nos dá para trabalharmos regularmente e não para que não venhamos a empobrecer. Deixa eu ver se eu passei certo aqui. A parcimônia é um dever cristão. Esse é o estudo de Gerhard Voisel,
mantive a palavra aí, parcimônia. Eu não sabia o que era. Algum irmão sabe o que é parcimônia? É ação ou hábito de fazer economia. Eu mantive a palavra aqui, mas não é uma palavra muito comum entre nós, né? E a gente vê também na pergunta do catecismo a frugalidade, a importância de fazermos economia, a importância de nós desfrutarmos do nosso bem e do nosso dinheiro com inteligência, com sabedoria. E nesse ponto aqui, a pregação, a exposição de domingo nos ajuda muito bem a compreender. Os irmãos que assistiram, meditaram e que estiveram aqui conosco, vão conseguir lembrar daquilo que estudamos em Tiago 5. Vimos a questão dos ricos e como isso se aplica a nós, né? Como pessoas que, por mais que não nos consideremos ricos, somos abastados, no sentido de conseguir deixar a comida estragar em casa. Toda vez que você vê comida estragando na sua casa, lamente e veja como você é abastado. Porque aquela comida ficou lá e você não teve fome para comer aquilo. Mostra quanto tem sobrado na sua casa. E uma vez que quanto mais temos, maior é a nossa responsabilidade, né? Quanto mais temos, maior a nossa responsabilidade, né? Trazendo esse princípio para aquilo que nós vimos também em Tiago 3. Né? Aos mestres, muito é dado, muito será cobrado. Assim como a nós. Nós temos recursos, nós lemos, por exemplo, em 1 Timóteo 6, que a irmã Edneia leu, os ricos têm uma responsabilidade maior quanto às boas obras, no sentido de servil, no sentido material. Uma vez que ele é rico, não há pecado algum em ser rico. Né? Busque a progressão dos seus bens. É isso que nós estamos vendo aqui, né? Mas, saiba, a responsabilidade aumenta. Não é isso? Se você tem mais, você tem uma responsabilidade maior quanto a ajudar aquele que necessita. Faz sentido? Né? Então, é isso que precisamos entender. Então, parcimônia é um dever cristão. João 6,12, Jesus nos ensinando isso, pedi a Aline que leia. E depois o Luiz, Provérbios 21:20. Quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: procurei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Quando já estavam fartos. Nada que está na palavra de Deus deve ser desconsiderado, né? O Senhor nos ensina a considerar um i ou um tio. Né? Veja, depois que todos comeram, se fartaram, Jesus, ele manda recolher tudo. E pensando sobre isso, Jesus poderia muito bem ter multiplicado o suficiente para que não sobrasse nada. Quem tem o poder de multiplicar, tem o poder de multiplicar o suficiente para que não sobrasse nada. Será que Jesus errou aqui? Ou será que Jesus queria, de fato, nos ensinar esse princípio, né? De preservar aquilo que Deus nos dá. Provérbios 21:20. O sábio economiza e tem sempre bastante comida e dinheiro em sua casa. Mas o tolo gasta todo o seu dinheiro assim que recebe. Exatamente. O Nara vai dizer desperdiça. Gasta tudo e usa de maneira indevida, de maneira tola mesmo, né? Como que esse texto, aplicado por nós, mais brasileiros, evitaria que nós estivéssemos igual no Ceará, ou no Sul? Porque brasileiro é interessante que, vamos supor, a pessoa recebe X, ela vai receber 3X, ela vai aumentar a cordilha dela para 3X. Uhum. E talvez até mais.
Exato. E essa também o que a palavra de Deus diz que temos ignorância e tem guardado o que esse período. Você não chega. Aquele que chega aí, de ignorância fica vivendo regatamente na palavra do Tiago, ele quer o dia mal, ele não tem economia. Exatamente. Ele está ostentando, recebeu mais, ostentava mais. Exatamente. Mas virou esse país, esse ciclo de A questão, como nós somos influenciados pelo consumismo, diz muito disso, né? Um exemplo clássico é a questão dos sapatos para as mulheres, né? Ah, se alguém lembrar um exemplo clássico para os homens, mas as mulheres vão tendo essa tentação maior de juntar sapato, né? E aí os homens também, né? Eu não consegui lembrar nada para os homens. Hã? Carro? É, de gastar muitos recursos no carro, né? Isso aí. Vejam, irmãos, como o que o irmão Vitor trouxe é pura verdade. Né? Na empolgação, na falta de sabedoria, na hora de aplicar isso, muitas vezes nós temos, uma vez que dobramos o nosso salário, nós, em vez de sermos prudentes, em vez de usarmos os nossos recursos pensando num futuro próximo, né? E muitas vezes para o lazer da nossa própria família, não só para questões de urgência também, mas também para desfrutarmos, assim como lemos em Eclesiastes 2, nós acreditamos de que, ou nós queremos viver o prazer imediato, não é? Há um problema muito sério aí, prazer imediato, de ter naquele momento, para que traga uma felicidade que é irreal e que vai ser passageira, né? Então, pensando no próximo, nós devemos pensar nessas questões também de como nós vamos preservar os nossos bens. Israel, só questionando um pouco, e realmente no nosso país estamos com uma migração, ele fala sobre a cultura brasileira, nós não somos previdentes. Acho que até o que estamos falando um pouco mais sobre isso, que uma parte do nosso salário, das pessoas que contribuem, né, ela é obrigada a guardar essa parte, né, para que você para que você consiga ter uma aposentadoria, justamente porque nós não temos essa parte humana, né? Aí ele preencheu essa criação, essa colocação do deles, pensando sobre isso, né? E culturalmente, nós não temos essa previdência, né? Essa responsabilidade mesmo, essa consciência, né? Da reserva, né? Dos precaveiros, né? Pensar no futuro, né? E, infelizmente, todo o país ele acaba sofrendo com isso, né? Acaba sendo um país mais pobre, né? Mas, né? Justamente por conta dessa cultura que não tem o nosso país, né? Aí eu lembrei disso e achei que... Perfeito, perfeito. É o que a grande questão é que muitas vezes aqueles governantes que pensam somente em si e que muitas vezes querem é que o povo ele se torne cada vez mais dependente do Estado, né? Nós sabemos o lugar do Estado, nós nos submetemos a ele, mas nós precisamos aprender a lidar melhor com os nossos recursos, né? Saber que precisa juntar o dinheiro, não ficar dependendo da previdência social. Temos que aprender a lidar com nossos recursos. Não é fácil, né? Não é fácil, irmãos. Não é fácil juntar dinheiro, por exemplo, né? Os irmãos sabem disso muito bem. Mas o Senhor requer isso de nós. Pensar que nós, de fato, devemos pensar nas coisas lá do alto, mas estarmos atentos à nossa vida aqui na terra. É isso que o 8º mandamento vai trazer quando fala sobre a santidade na propriedade. Deve-se evitar as demandas judiciais desnecessárias. Vamos todos abrir lá em 1 Coríntios 6?
1 Coríntios 6, 1 a 9, eu vou ler aqui. Aventure-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para vergonha vou-lo digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade, mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, isto perante incrédulos. O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros, porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofreis antes o dano, mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. A questão aqui da observância do oitavo mandamento, quanto deve-se evitar as demandas judiciais desnecessárias, é que muitas vezes há um problema, nesse problema tratado por Paulo aqui, muitas vezes eram levados ao tribunal dos homens, envergonhando a igreja quanto à falta de sabedoria que havia na igreja. O que Paulo trata é que nós iremos julgar os anjos e que nós precisamos levantar homens sábios para julgar as coisas dentro da igreja. E como isso observa o quarto mandamento? Nesse sentido. Porque essas demandas eram, muitas delas, materiais, não só morais, né? Então ele fala sobre sofrer o dano. Que dano é esse? Dano moral, mas também dano material. E óbvio que ele não está tratando aqui de uma questão de ser tolerante com o pecado do irmão, no sentido de que o irmão ele está trazendo dano para você e você vai ser tolerante com isso. Não. O que ele está trazendo é que você traga essa questão por amor à igreja de Deus dentro da igreja. Leve, denuncie dentro da igreja. São questões que, primariamente, devem ser resolvidas na igreja, para que não venha envergonhar o nome de Cristo. Ou seja, não é questão de tolerância. Vai sofrer o dano, mas é por amor à igreja de Cristo, por amor ao próximo, para que não venha escandalizar. Nesse sentido. Ok? Então, dano moral e dano material também aqui. O crente em Cristo não deve comprometer-se como fiador. Perdi ao irmão Alex, que leia Provérbios 6, 1 a 6, Alex, por favor. E a irmã Rosângela, Provérbios também, 11, 15. Provérbios 11, 15. Os irmãos que quiserem abrir Provérbios 6, podem abrir, porque são 6. 6 de 1 a 6. Não deixe sombra aos teus olhos, nem repouso
e não como a árvore da mão do passarinho dele. Tá bom. Uma formiga, um preguiçoso, considera os seus caminhos necessários. Fiador é aquele em quem o credor confia. Né? O nome já diz, né? Fiador. E aqui abrange muito mais do que o que nós conhecemos como ser fiador. No sentido de que alguém que vai fazer uma faculdade, por exemplo, e ela precisa de um fiador para cobrir isso. Vai muito além disso, vai questão também de você pegar um empréstimo com alguém. Então, se você vai dar esse dinheiro para alguém, existem coisas que você precisa observar. Precisa observar. Ou seja, aqui a gente não está fechando a questão, o catecismo não está fechando a questão, a palavra de Deus não está fechando a questão. O que está sendo tratado aqui é sobre como isso se dá. Veja que aqui vai tratar sobre importunar aquele que te deve. Por quê? Primeiro, porque é pecado contra o Senhor. A pessoa te deve e ela não te paga. Ela está te roubando. Segundo, porque você precisa daquele recurso. Você precisa daquele recurso. Está faltando na sua casa. Ou seja, você emprestou um dinheiro que você não podia emprestar. Agora você precisa importunar. E o exemplo clássico é aquele de uma pessoa que está com o nome sujo, ela não tem um cartão de crédito, e aí ela pede um cartão de crédito emprestado para você e você dá. Você está pecando contra o Senhor pelo fato da sua imprudência. Você vai deixar faltar recurso na sua casa. Você emprestou para alguém que já é devedor. Você vai observar e vai buscar outros meios de ajudar aquela pessoa. Veja, irmãos, buscar outros meios de ajudar aquela pessoa. Se aquela pessoa de fato está passando por um momento complicado, há outras maneiras de ajudar. Você pode dar comida para ela. Você pode levar essa questão aos presbíteros. Não é isso que temos aprendido por tanto tempo? Levar isso à igreja, né? Porque às vezes a pessoa é da igreja ou não, né? Você vai levar essa questão para que a igreja julgue, para que o conselho julgue e traga maneiras de como ajudar essa pessoa ou família que precisa. Né? E Provérbios 11:15 é mais explícito. Pode ler. Quem fica por fiador de outro sofrerá mais. É uma questão que precisamos estar atentos. Lembrando também de citar mais uma vez 1 Timóteo 5:8, que você deve cuidar da sua família. Aquele que não cuida da sua família é pior do que o descrente, tem negado a fé. Você combina com alguém, né, ser fiador, no sentido de cobrir o empréstimo de alguém, né? Saiba que o credor baterá na sua porta se a pessoa que pegou emprestado não pagar. E você vai ser obrigado a pagar. Então, esteja muito atento quanto a isso. Busque sabedoria do Senhor para que Ele dê maneiras de você ajudar aquela pessoa. Eu acho que essa é a grande questão, porque muitas vezes são questões sensíveis que envolvem parentes, pessoas queridas, amigos queridos, mas o Senhor tem nos dado sabedoria para pensarmos em outras maneiras de ajudar. Então, pensamos naquele que precisa de ajuda, mas também pensamos naqueles que são próximos a nós, aqueles que moram conosco. Nossa esposa, nossos filhos precisam ser lembrados nesse momento em que você pensa: eu vou ajudar, eu vou ser fiador. Então, muito cuidado. Muitas pessoas podem sofrer com isso.
Muitas pessoas. Imagina você sendo fiador numa questão onde você faz acreditando que a pessoa vai pagar, a pessoa não paga e você não tem condições de pagar, e você vem envergonhar a igreja do Senhor. Aí você argumenta, mas não fui eu. Você é fiador. Então são muitas questões que a gente poderia discutir aqui. Isso é muito sério, né? Muito sério. Tem um professor da faculdade que ele falava que na contrato de fiança o fiador sempre perdia. Ou ele perdia dinheiro ou ele perdia um amigo. Hoje de contrato de fiança. Isso é muito perigoso. Muito perigoso. Tá aí. Provérbios 11:15. Lembre-se disso. E o último. Temos o dever de tentar, por meios justos e lícitos, promover tanto a nossa prosperidade material quanto a dos outros. Nós temos a sequência de textos no Antigo Testamento, especificamente no Pentateuco, Levítico, Deuteronômio, Êxodo e Gênesis. Vamos ler, e serão os últimos textos que leremos aqui. Vou pedir ao Alex, José, que leia Levítico 25, 34. Dayana, por favor, Deuteronômio 22, 1 a 4. Gabs, Êxodo 23, 4 e 5. Gabriel, Falcão, Gênesis 47, 14 e 20. E Vitor, Filipenses 2, 4. Pode. Mas o campo do arrabalde das suas cidades não se venderá, porque lhes é possessão perpétua. Nesse contexto aí de Levítico 25, é tratado sobre o povo, como se dará na terra prometida e como você ajudará o seu próximo a ser resgatado da pobreza, né? Então, o campo ou dos subúrbios, né, nessa versão aqui que eu estou lendo, das suas cidades, não se venderá, porque é a sua possessão perpétua, ou seja, você tem a posse daquilo. Então, você vai manter aquilo por bem do próximo e para ajudar o próximo. Deuteronômio 22, 1 a 4. Veja o princípio da lei, né? Vamos pegar aqui o espírito da lei. Você vê alguma coisa que não é sua, você guarda para entregar para o seu irmão, mas ele vai mais profundo. Você viu, né, um celular no chão, não é nem aquele caso que a gente citou no último estudo. Você não viu quem deixou cair. Mesmo assim, você vai se esforçar, você vai buscar, vai tentar por meios justos e lícitos promover tanto a prosperidade material quanto sua conta dos outros. Ou seja, perder um celular, né, que é algo caro, né, que é um bem de fato, e que a gente sabe da importância do celular hoje, é uma coisa que você vai ter que se esforçar. E o texto continua dizendo que você vê um animal caído, né, você precisa levar ele, e se for necessário, você vai levar para casa e vai cuidar daquele animal até que o dono bata a sua porta. E aí você vai entregar o animal para ele.
E Êxodo 23 vai tratar disso também. Vai mais profundo, porque os irmãos podem ver que a gente leu, se o teu irmão, olha Êxodo 23, 4 e 5. Né? O Deuteronômio 22 fala do irmão, né? Aí você pensa, não é meu irmão, então eu posso. Aí não. Êxodo 23 está tratando sobre o teu inimigo, aquele que te odeia. Aquele que te odeia. Você vê o animal dele caído, você trate do mesmo jeito que você tratou quando você viu o animal do teu irmão caído. Gênesis 47, 14 e 20. Veja, José, submisso a Faraó, ele fez com que os recursos de Faraó se multiplicassem. Ele vendeu, no versículo 14, ele vendeu, juntou todo o dinheiro que tinha na terra do Egito. Todo o dinheiro que tinha na terra do Egito. O povo estava passando fome, não tinha por que ter dinheiro em casa. E no versículo 20, esse dinheiro é usado para comprar as posses, as terras desse povo, para que eles pudessem então ter dinheiro para comprar comida. Ou seja, José nos ensina aqui um princípio de que nós começamos estudando isso no último estudo e terminamos da mesma maneira. Nós, uma vez empregados, nós temos um dever de não trazer dano para aquele que é o nosso patrão. Nós temos um dever de, além disso, de fazê-lo prosperar. Você foi contratado para isso. Ah, não, meu patrão está enriquecendo muito, vou levar isso aqui para mim. Ele nem vai saber. É isso. É um exemplo bem crasso, assim, mas é uma questão, muitas vezes, que a gente não faz isso, mas nós fazemos de qual maneira? Trabalhando com mão remissa. Você não pegou nada, você nunca pegou nada. Mas a maneira com que você trabalha é o mesmo como se você tivesse roubado alguma coisa do seu patrão. Ou seja, o que José faz aqui nos ensina demais. Ele faz com que Faraó se enriqueça de maneira tal, comprando todos os campos que havia na terra do Egito. Temos muito que aprender, não é? Muito que aprender. Que o Senhor nos livre da inveja dos nossos patrões, daquilo que eles têm. Possamos viver uma vida de contentamento. Filipenses 2:4. Não tenha cada um em vista o que é propriamente Deus, senão também cada qual o que é o seu. Esse é o princípio. Esse é o princípio. Possamos, de fato, considerar tudo a partir de Filipenses 2:4. É dos outros. Aquilo que nós temos é dos outros, porque o Senhor nos deu para compartilhar com os outros. Esse é o princípio. Interessante essa questão aí, porque a gente pode ver de uma maneira muito genérica e sem aplicabilidade na nossa vida. Isso que acontece nessas aplicações. A gente vê, por exemplo, as nações que foram norteadas nessa visão bíblica reformada, as nações de Brasil, Estados Unidos, Inglaterra. Talvez não foi. É engraçado que o nosso catecismo ele foi todo
gente, você falou, né, também, nós em relação aos patrões, mas também nós em relação a quem trabalha conosco. O que a gente faz geralmente? A gente vai contratar alguém para pintar nossa casa, um pedreiro, a gente evita contratar o dirigente porque ele cobra mais. A gente contrata aquele que tem boa remissa porque ele cobra menos. Depois a gente fica falando, poxa, mas foi um resultado, coisa bonita que aconteceu. Por quê? Porque eles têm, muitas vezes, dificuldade de ver a prosperidade do outro. O cara está comprando isso tudo para pintar uma casa, está comprando isso tudo para construir uma coisa. Nos Estados Unidos a mentalidade não é essa. Então a gente, muitas vezes, claro que a gente tem que ter uma cuidado. Não vai despender do dinheiro com uma coisa que você pode fazer e tudo mais. Mas muitas vezes, o fato de nós não queremos dar, não é porque nós não temos para dar. Nós temos dinheiro para dar. É porque a gente não quer ver a prosperidade do outro. Aí vem uma outra questão. Quando a gente contrata mais barato que a gente não tem dinheiro, ok. Agora, quando a gente contrata mais barato, e a gente sabe que não é tão bom, porque a gente não quer ver a prosperidade do outro, é a mentalidade brasileira que se perpetua desde a escravidão. De exploração. E aí, isso aí tem várias pessoas falando que os brasileiros gostam de explorar. E é o que a gente faz muitas vezes. Tem vezes que quando você vai comprar mais um pouco, as pessoas não contratam. Contratam barato nele e depois se dão mal, mas não contratam mais caro. Então, tomamos cuidado. Precisamos agir nisso, porque realmente, o que o Vitor colocou essa mentalidade é muito difundida, né? Nós estamos nesse ambiente, nós vivemos isso. Possamos ser sábios, né? De muitas vezes conhecendo o trabalho de alguém, sabendo que a pessoa é dirigente, como você colocou bem, possamos investir, né? Possamos agir nisso. Bem, irmãos, alguém quer fazer alguma consideração ou alguma pergunta?